Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, aquele espaço onde a gente fala do Barça com coração, mas também com a frieza necessária para entender cada detalhe da nossa história, galera. E hoje o tema é gigante, é especial, é histórico, galera. Vamos falar sobre Sérgio Busquets. Porque o nosso eterno capitão, anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional, ontem. E família, quando uma lenda como Bussi pendura as chuteiras, a gente não pode simplesmente dar a notícia, A gente precisa parar, respirar e entender o que esse cara representou para o Barça, para a seleção espanhola e para o futebol mundial, galera. Ok? A gente vai conversar sobre esse jogador de pernas magras e compridas que parecia torpe, mas tinha uma elegância e um estilo único e incomparável de jogar, de levar a bola para a seguinte linha de ataque. Tá bom, galera? Mas antes, vou convidar você, na verdade, a fazer parte da nossa comunidade de culés que temos aqui no YouTube, ok? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. É grátis, tá bom? Não vai pagar nada por isso, tá? Então já deixa teu like, compartilha e comenta. Interatuando aqui com o canal, você ajuda muito ao crescimento desta comunidade de culés. Ok, galera? Então, primeiramente, o que falar de Busquets, Busquets, o Pep Guardiola pegou ele e o Pedro, da terceira divisão do Barça B, É um estilo único, incomparável, O Busquets nunca foi aquele jogador que ia aparecer em todos os compactos, Ele não era o cara de bicicleta, de arrancada, do dribbling desconcertante, Ele driblava mais só com um gesto. Era tão bonito ver ele. Ainda é, Porque ainda continua jogando, em Miami. Mas naquela época, ele driblava só com um movimento do tronco, do corpo, Com um gesto. Mas e ele era o cérebro invisível de cada time em que ele jogou, Na posição de volante, ele redefiniu tudo, Jogava de cabeça erguida, com calma, com uma frieza absurda. Era aquele jogador que parecia estar em um ritmo diferente de todos os outros, Como se tivesse um controle remoto do jogo na mão, Enquanto a maioria dos jogadores corria atrás da bola, o Busquets fazia o jogo correr atrás dele, Para a gente entender o tamanho do Bussi, basta ouvir o que os grandes nomes do futebol falavam sobre ele, Vicente del Bosque, campeão do mundo com a Espanha, como treinador, disse o seguinte, abre aspas, se eu pudesse reencarnar em um jogador, gostaria de ser Busquets, fecha aspas. Olha o peso dessa frase, tá? Não é qualquer um dizendo isso, É um treinador que comandou gerações de craques, Que treinou Xavi, Iniesta, galera. E mesmo assim escolheu Busquets como referência, Também outra frase famosa, Juan Román Riquelme, um dos maiores camisa 10 da história da América, Acho que é o último camisa 10 puro que a gente viu, argentino, jogou no Barça também, uma época, uma temporada, também definiu o Busquets, de uma forma que virou mantra. E as palavras que têm sido grande elogio e admiração, destacando-o como um jogador único que mudou a concepção de uma posição no futebol, A frase mais icônica do Riquelme sobre Busquets é a seguinte, abre aspas, o único camisa 5 que eu conheci na minha vida, que é um camisa 10 e faz tudo bem, é o Busquets. Ele confundiu o mundo do futebol. Fecha aspas. Galera,
com o surgimento de Busquets, né? No sentido, desde que Busquets apareceu, galera, as pessoas precisam passaram, na verdade, né? Precisam não. Desde que Busquets apareceu, as pessoas, os treinadores, passaram a achar que o volante defensivo, né? Que o 5, tinha que ter um bom passe, né? Ou ser responsável por fazer o time jogar bem, né? E Riquelme usa isso para criticar também aqueles que se concentram em apenas no passe do 5, né? E que se esqueçam de que ele também tem que marcar, se posicionar entre os zagueiros e fazer as coberturas, né? Porque Busquets, a função de Busquets era fazer isso, como zagueiro que ajudava muito a zaga, né? Mas Busquets tinha um passe, uma saída de bola muito bonita e limpa, né? Sua conclusão final de Riquelme é mais enfática em que Busquets só existe um, né? Que é único e irrepetível, né? Irrepetível. Querendo dizer que não se pode exigir que todos os volantes façam o que fazia o espanhol, né? O mais parecido com Busquets é o Rodri, mas o Rodri não é tão elegante, tão bonito, tão inteligente. O Rodri tem chute. O Rodri do Manchester City, né, espanhol também, tem chute de longa distância, tem chute bom, tem bom passe. Mas o dribbling que o Busquets tinha, nunca vi em um número 5, em um volante. Em um pivô, né, como dizem, também se diz, tá? O Riquelme tinha razão, né? É verdade, porque Busquets provou que ser volante não é só distribuir jogada, né? É também criar, organizar e dar sentido a cada ataque, né? Outros treinadores e jogadores já disseram frases parecidas, né? Guardiola, Xavi, Iniesta, todos sempre destacaram que Busquets fazia parecer fácil o que era quase impossível, né? Tem uma frase de um jogador, de um ex-jogador, que eu vou tentar lembrar agora, que não anotei, e vou tentar traduzir. Dizia: se o Iniesta e o Xavi são poesia, o Busquets é o silêncio entre cada verso. Galera, muito bonita, uma representação poética, né, de Busquets, né? Galera, e também Busquets, né, são mais de 700 jogos com o Barcelona, 3 Champions, 9 ligas, 7 Copas do Rei e ainda foi campeão do mundo, né, e 2 Eurocopas com a Espanha, né? Um currículo que fala por si só, né? E não era só estar em campo, né? Era estar como referência tática e emocional, né? Quantas vezes vimos o Busquets corrigindo o posicionamento, né? Acalmando o time ou dando o primeiro passe que desmontava uma pressão adversária, né? Galera, se tem um jogador que representou o que é a escola do Barça e o cruyffismo, esse jogador foi o Busquets, galera. Ele não precisa correr 12 km por jogo, não precisava, né? Porque já estava sempre no lugar certo, né? Johan Cruyff dizia: você não precisa ser mais rápido do que o adversário, precisa ser mais inteligente, né? Galera, e o Busquets não precisava dar passes de 40 metros, porque sabia que um passe curto e preciso era mais eficiente, né? Busquets também, galera, é a prova viva de que o futebol é muito mais inteligência do que físico, né? O adeus de uma lenda, né? Que acho que ele se retira em novembro, né? Quando terminar o campeonato americano da MLS, né? Ele anunciou, né, sua aposentadoria e vai ficar um vazio, né? O treinador do PSG, Luis Enrique, saiu ontem dizendo que vai tentar convencer o Busquets para chegar à última Copa do Mundo, porque ainda ele não sendo o melhor, o mais rápido, mas a inteligência dele pode aportar muito à equipe espanhola, né? Galera,
ou o Busquets vai deixar um vazio, né? Porque é um daqueles jogadores que a gente sabe que não vai existir outro igual. Pode aparecer outro parecido, né? A posição de volante moderno foi moldada por ele, né? E a nova geração pode até se inspirar, mas igualar eu duvido, né? Sinceramente, galera, é quase impossível, né? Eu sempre disse, galera, enquanto o Messi era o gênio que resolvia o impossível, e Iniesta, o Xavi, né, os artistas que encantavam o mundo, né, o Busquets era a engrenagem que fazia todo esse sistema funcionar. Sem ele, aquele Barça mágico não teria sido tão dominante, galera, né? E agora com a definitiva saída dos gramados, né, só nos resta agradecer, né? Obrigado, Busquets, por mostrar ao mundo que o futebol pode ser simples e brilhante ao mesmo tempo. Ok? Galera, para vocês, o Busquets foi o maior volante da história do futebol ou não? Tem outro melhor? Para mim foi, tá? Pelo menos o que eu vi. Galera, qual é a lembrança mais marcante que vocês têm dele com a camisa do Barça? Ou da Espanha, ou com o de Miami, tá? Também comentem comigo o que vocês acham de alguém vai conseguir repetir esse estilo tão único ou não. Comentem aqui embaixo, tá? Eu quero ler muito a opinião de vocês, tá bom? Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui a gente mantém viva a chama do barcelonismo todos os dias, ok? E não esqueçam, aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.